Mulher, não se submeta a esse tipo de coisa. A sua vida ela não pode estar girando em volta disso. Não pode estar girando em volta de relacionamento, girando em busca de buscar um homem na sua vida. Você tem que estar vivendo a sua vida. Você tem que estar amando a sua própria vida para que quando chegue uma pessoa, ela venha pra somar. Porque se chegar uma pessoa na sua vida e você tiver pela metade, o mínimo que aquela pessoa vai te oferecer já vai ser o suficiente. Oi, migas. Estamos aqui em um cenário, confesso, não tá assim um cenário tão bonito. Porque, né, tá pegando toda a bagunça. Mas eu estou aqui no meu último dia no hostel, que eu estou já há quase 30 dias aqui em Ericeira. E eu não sei exatamente em que ponto da viagem eu vou postar esse vídeo, porque tem tanta coisa ainda pra atualizar vocês sobre a viagem. Mas eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu, que eu acho que tem tudo a ver com o episódio seguinte. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Amanda Cordeiro. Eu estou fazendo uma viagem pela Europa, sozinha pela primeira vez, sem data de volta. E deixa eu compartilhar com vocês essa novidade, que assim, eu tinha 34 dias fechados aqui na Europa e depois disso eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia exatamente pra onde ir. Eu vou contar essa história um pouco mais detalhada pra vocês em um outro vídeo, mas só quero atualizar vocês que fechamos mais 30 dias. Vamos pra outro lugar. Infelizmente não vai ser nesse lugar. Esse lugar aqui é incrível. Nessa altura eu já devo ter postado pra vocês, mostrando aqui o hostel que eu tô. E foi muito especial esse momento aqui, gente. Quero também compartilhar mais essa experiência, mas o vídeo não é sobre isso. Eu postei há uns vídeos atrás, aqui no meu canal, que eu queria compartilhar com vocês sobre o processo que eu tenho vivido já há uma década praticamente, onde Deus tem me levado de fato para esse processo de autoestima, de autovalor, de autoconhecimento, embora eu não goste dessa palavra, eu já falei várias vezes aqui pra vocês, mas... E os dois vídeos anteriores, um foi introduzindo isso, o outro foi falando sobre a verdadeira autoestima, e eu comentei que a gente teria alguns pilares pra gente construir uma autoestima sólida. Então, se você está chegando agora e não viu os outros vídeos, eu recomendo você assistir os outros vídeos, porque vai fazer mais sentido ainda pra você. Tenho certeza que esse vídeo isolado também, mas se você ver os vídeos anteriores, você vai ter uma visão mais ampla daquilo que a gente tá conversando, e hoje vai ser o terceiro episódio dessa série, tá? Como eu comentei, a gente falou sobre autoestima e sobre os pilares que sustentam a verdadeira autoestima. Recapitulando, a autoestima é como uma cadeira que a gente tem 4 pés, e se a gente não trabalhar todos esses pés, ou pelo menos tentar ir construindo isso, a gente pode ter uma autoestima muito instável, que muitas vezes vai sendo levada, né? Se só depende de aparência, vai ser levada pela sua aparência e, enfim... Então, a importância disso, né? E falando isso principalmente, claro, isso serve para mulheres em um relacionamento também, mas principalmente para você, mulher solteira. Então, se você é uma mulher solteira, ou se você é uma mulher, whatever, esse vídeo eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então, fica comigo até o final, acompanhe esse meu raciocínio. Eu quero contar uma história que aconteceu aqui na Europa, porque eu tive meu primeiro date. Ai, gente, tive meu primeiro... Fica assim mesmo. Eu tô assim, ó, porque eu tô fazendo aqui a mala, porque de noite eu vou me mudar pra outro lugar que eu fechei mais 30 dias. Então, só que eu tava fazendo a mala e refletindo aqui sobre isso que aconteceu. E essa história tem tudo a ver com o primeiro pilar que a gente vai falar hoje. Então, eu já estou solteira há 5 anos. E nesse tempo, eu até conheci algumas pessoas, mas assim, não foram pessoas que eu me vi tendo um futuro, ou que eu... sabe, não bateu. Porque tem alguns pilares pra mim que são inegociáveis e eu tenho muito pra mim uma coisa, que inclusive, você solteira, preste muita atenção nisso. Um relacionamento, ele não começa pelas qualidades que você admira na pessoa. Ele precisa começar pelos defeitos que você consegue suportar. Isso, meu irmão falou essa frase pra mim uma vez e eu nunca mais esqueci, eu levo isso pra minha vida. E isso já me salvou de me colocar em muitas situações que eu acredito, e eu tenho assim, ó, plena certeza de que eu não estaria em uma relação boa no momento, sabe? Porque, gente, qualidade, todo mundo tem, né? Todo mundo tem qualidades, assim como todo mundo tem defeitos. Eu e você temos defeitos e isso faz parte do ser humano. Mas o que a gente vai precisar lidar no dia a dia, e principalmente estando dentro de um relacionamento, com os defeitos que você consegue suportar. Porque às vezes vai ter uma pessoa que ela vai ter qualidades incríveis, que você vai amar, nossa, admirar super. Só que essa pessoa vai ter um defeito que, tipo assim, ó, vai te maltratar
pro resto da sua vida, sabe? Vai te fazer sofrer, vai te fazer ficar muito mal, porque às vezes é um defeito que você não suporta. Então, quando a gente tolera os defeitos da pessoa, porque toda relação é assim, gente, se a gente for parar pra ver, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, até mesmo na família, por exemplo, as suas amigas. Tenho certeza que você tem amigas que, você sabe os defeitos dela, você já tá ali há anos, já conhece mais intimamente, só que isso não te impede de amar ela, porque ela é uma pessoa na qual você suporta os defeitos dela e é uma pessoa muito especial que você admira as qualidades, características dela. E um relacionamento é a mesma coisa, só que muitas vezes a gente deixa de olhar para os defeitos e presta mais atenção nas qualidades, sendo que isso pode não se sustentar a longo prazo. Então, com essas pessoas que eu conheci ao longo desse tempo, não foram muitas, mas as que eu conheci, não foram defeitos que eu conseguia suportar. Eu tenho pra mim algo muito forte dentro de mim. São 3 pilares que eu busco em uma relação, e esses pilares eles são inegociáveis, que é verdade, respeito e diálogo. Então, a verdade da pessoa ser transparente, o respeito, mútuo, tudo de ambas as partes, mas o respeito da pessoa para comigo, e claro, eu retribuindo esse respeito também, e principalmente isso é o que mais pega pra mim, o diálogo. O diálogo pra mim é algo que pega num ponto sensível, porque eu não gosto de brigar e de discutir. Eu já fui uma pessoa muito assim, e hoje em dia eu opto muito mais, claro que sempre tem os seus deslizes, somos humanos, mas eu opto muito por conversar e entender o outro lado, porque sempre vai ser assim, se uma relação, se seja amizade ou whatever, começar com você tentando estar certa, ou você tentando fazer com que a outra pessoa pareça errada, ou vice-versa, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, essa questão do diálogo, tudo abrange saber dialogar e também validar o que a outra pessoa tá falando, Pra mim é uma coisa muito pesada quando eu falo como eu me sinto e a outra pessoa tenta reprimir isso. Pra mim não é uma coisa saudável, na verdade não é uma coisa saudável em si, mas isso pra mim é uma coisa muito negociável. Então é algo que pega num ponto sensível, e esses 3 pilares são importantes pra mim. Então certas pessoas que passaram pelo meu caminho acabavam não me dando segurança nesses 3 pontos. Então hoje sim, eu tenho, e principalmente quando você tá há bastante tempo solteira, você acaba tendo um pouco mais de critério quando você vai conhecer outras pessoas. E isso não é ruim e isso não é errado. Inclusive, se você é uma mulher solteira, você provavelmente já ouviu que você tá escolhendo demais, que você deveria baixar o seu padrão, deveria baixar sua régua. E eu, como sua amiga ou sua irmã mais velha ou sua irmã mais nova, que seja, digo que não. Você não precisa baixar sua régua. O que você precisa aprender é você colocar a sua régua em algo justo com quem você é. Então, se você é uma pessoa X, você busca uma pessoa X. Agora, se você... eu sempre... Um dos exemplos, esse é um exemplo muito básico que eu dou, muito, muito fútil, mas é só pra você ter uma noção do que eu quero te dizer. Por exemplo, eu não sou uma pessoa rica. Então, não tá na minha lista de prioridades que o meu futuro marido seja uma pessoa rica. Por quê? Como é que eu vou exigir uma coisa que eu não sou? Quero uma pessoa o quê? Que tenha visão. Por quê? Porque eu busco isso diariamente. Eu procuro fazer cursos, me aperfeiçoar, ler livros para ampliar a minha visão, para ter uma visão ampla em relação a negócios, em relação a... Enfim, tudo isso que faz com que a gente se desenvolva. Então, eu não busco para uma pessoa rica, mas eu busco uma pessoa com visão. É diferente, porque uma dessas coisas eu estou desenvolvendo em mim. Então, é nesse nível que eu quero te dizer, sobre você colocar a sua régua sendo quem você é, sabe? E deixa eu contar pra vocês a fofoca, O que aconteceu. E a gente vai daí chegar nesse vídeo, tá? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você. Eu tive meu primeiro date aqui na Europa e foi incrível! Foi muito legal, sério. Não sei, sabe quando o jeito bate, assim? Uma pessoa muito legal, muita gente boa, o assunto fluiu, ele me levou num lugar incrível. E... gente, eu comi lagosta pela primeira vez. E, gente, foi muito engraçado, porque assim, ó... ele me levou num restaurante, depois eu vou mostrar pra vocês, dá pra ver o restaurante daqui. Era no alto do morro, assim, e tinha visão pro mar. Ai, gente, coisa mais linda, me senti no filme. E aí ele ficou daí ele foi pedindo as coisas pra gente, ele falou, você já comeu isso e tal. Eu nem sabia o que ele tava falando, porque eram uns pratos lá que eu não sabia o que era. E daí ele fez o pedido. Aí chegou de entrada, assim, era parecia uma ostra, só que não era, parecia, sabe concha, assim, a concha do mar, que você abria e tinha um negocinho ali, mas eu nunca vi dessa forma, porque era bem uma conchinha mesmo. Enfim, aí a gente fez essa entradinha, daí ele pediu uma lagosta pra gente comer. Aí a gente comeu lagosta, gente, bom, tá? Eu amo caranguejo, então assim, ó, eu amei, a lagosta é bem similar e tem muito mais carne, delícia. Aí na hora de pagar, a gente foi pro caixa e assim, eu não tenho essa de eu não vejo com maus olhos os homens que querem rachar a conta, nada do tipo. Qual que é o ponto aqui?
Eu não vejo com maus olhos, tudo bem, se a pessoa, né, quiser rachar, tranquilo. Mas eu sempre vou escolher os que optam por não rachar. Deu pra pegar? Ah, mas Amanda, mas por que isso? Porque assim, uma das seguranças que eu sinto que eu preciso ter no relacionamento é nessa questão de provisão, nessa questão de ser um homem provedor. E eu quero muito isso, porque, tipo, eu posso me bancar sozinho, eu já faço isso há anos, desde quando eu era adolescente, já comecei a ter meu próprio dinheiro, já trabalhar e tudo mais. Então eu posso me bancar, mas eu quero um homem que me olhe e, tipo, poxa, queira prover pra mim. Então eu não vou ver aquele homem com maus olhos. Só que a gente também não vai ter mais um date, entendeu? Vai ser o primeiro e último. Graças a Deus nunca aconteceu. Todos os homens que eu já saí, assim, já tive algum tipo de contato, sempre foram muito cordiais em relação a isso. Mas aí na hora de pagar eu falei, né? Ah, se você quiser dividir. Só que, gente, quando eu vi o valor da conta, gente, assim, ó, se esse homem tivesse aceitado dividir, eu ia estar lá até agora lavando prato no restaurante. Porque eu não ia ter como pagar aquela conta. E daí, quando eu vi a conta, eu olhei pra ele assim, ó, igual um cachorrinho sem dono. Tipo, você quer dividir a conta? Tá tudo bem pra mim? Por dentro tava me pegando. Eu pensei, meu Deus, se esse homem aceita, eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí o Senhor usou aquela alma pra me abençoar. E falou, não, imagina, eu que vou pagar e tal. Daí eu fiquei, tudo bem então. E assim, né, eu tô aqui na Europa provisoriamente, então eu não estava e nem estou com expectativa de conhecer alguém assim. Porque eu penso, cara, se eu conhecer alguém aqui, daqui a pouco eu já vou embora. E eu não quero um relacionamento à distância, né? A não ser que seja isso que Deus queira pra mim, mas não é algo que tá dentro do meu coração. Só que ele foi uma pessoa muito legal, a gente daí combinou o segundo date, também foi muito legal, muito bacana. Só que daí depois disso a gente teve uma conversa onde eu coloquei alguns limites, assim, sobre coisas que pra mim não faz sentido com uma pessoa que não é o meu namorado, que não é o meu marido, que seja. E depois dessa conversa, eu senti que ele deu, assim, uma freada. E eu também segui o ritmo, porque também um dos conselhos que eu posso dar pra você solteira, quando você tá conhecendo alguém, é uma coisa chamada reciprocidade afetiva. O que é a reciprocidade afetiva? É você saber andar conforme o compasso ali daquilo que o homem tá te dando. E por que isso acontece? Porque, gente, isso falando segundo a psicanálise, tá? O homem, ele tem um instinto de caça, ele tem um instinto protetor, o homem, ele tem os seus instintos naturais e um deles é essa questão ali da caça, de o quê? De ir atrás, mas não é de tipo assim, eu vou pisar nele e ele vai correr atrás de mim, não é isso, é você ser recíproca, porque o homem, ele vai investir, digamos assim, ó, o homem investiu até aqui, se você der isso aqui pra ele vai ficar tipo, talvez até inconscientemente, tá? Tipo, poxa, eu dei só isso aqui, ela já me deu isso. Tipo, não tá coerente. E se ele der isso daqui e você der isso daqui, ele vai ficar tipo, poxa, eu tô me esforçando aqui e ela não tá sendo recíproca. Então, o negócio aqui é você ser recíproca. Se ele tá vindo até aqui, você vai até aqui também, você acompanha esse passo, porque isso é algo saudável. Porque ele está fazendo por você, você acompanha ele na reciprocidade. E por aí vai subindo. Isso também é uma forma saudável de você começar a levar. Se ele faz isso daqui, você já fica completamente encantada, completamente, meu Deus do céu, esse é o homem da minha vida, esse é um príncipe, isso e aquilo. Isso vai afastar esse homem. Sinto lhe informar. Às vezes a gente, como mulher, né, a gente tem que entender que assim, ó, no nosso pensamento a gente acha que quanto mais a gente fizer, mais o cara vai gostar da gente. Mas não é assim que funciona. A gente precisa entender que a mente do homem é diferente da mente da mulher. Nós pensamos de formas diferentes e a gente tem que parar de pensar com a cabeça da mulher. A gente tem que começar a parar pra pensar como esse homem pensa. E isso foi uma das coisas que há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar, foi uma das coisas, inclusive, que eu me aprofundei mais em psicanálise, justamente pra entender a mente feminina e a mente masculina. Então, entender isso vai facilitar muito pra você, porque você vai começar a entender como ele funciona e como você... Não é que você precisa agir dessa forma, mas se você quer ter um relacionamento saudável com uma pessoa bacana, com uma pessoa madura, você tem que entender que a mentalidade dessa pessoa vai funcionar dessa forma. Então é importante você ter um certo conhecimento sobre isso, sabe? E, enfim, daí eu senti que ele deu essa esfriada. E daí depois ele acho que ele me mandou alguma foto, alguma coisa assim, e daí eu respondi, e daí depois disso ele não respondeu mais. Isso já vai fazer, sei lá, não sei, 2 dias. E daí a gente não se fala mais. Onde eu quero chegar nisso aqui tudo? Essa
com essa pessoa, foi a primeira vez em anos que eu, de fato, senti que haveria uma possibilidade, que era uma pessoa que pensei, nossa, interessante, essa pessoa, preciso conhecer mais, né, pra entender, mas é uma pessoa que me despertou. E isso foi muito bacana pra mim, porque eu fiquei anos, gente, sem sentir nada por ninguém. Isso, sério, apareceram pessoas incríveis na minha vida, mas, tipo assim, não eram pessoas que eu olhava e falava, tipo, ai, não, sabe? Não batia. E eu fiquei até pensando, cara, será que eu sou capaz de sentir alguma coisa? Porque eu fiquei tanto tempo, tipo, anos mesmo, sem sentir algo de verdade por alguém, que eu pensava, meu Deus, é claro que isso é impossível, né, gente? A gente fala assim, mas é que naquele momento que a gente tá passando por isso, é o que vem na nossa cabeça. E eu pensei, nossa, será que eu sou capaz de sentir alguma coisa? E daí, com essa pessoa, eu senti essa faísca de, tipo, possibilidade. Interessante, gostei disso. Só que daí aconteceu isso de, tipo assim, ele se afastar, né? Depois que eu coloquei um certo limite, ele deu essa afastada. E é aí que a gente entra aqui no vídeo. Nossa, acho que vai ficar um pouquinho longo, mas assim, ó, não perde, amiga, vem comigo. Vem comigo, acorda, ó. Tô aqui, tô com você. Você vai sair daqui do final desse vídeo, ó, tendo uma outra visão sobre si mesma, sobre relacionamento, então continua, tá? Onde eu quero chegar com isso? Se fosse a Amanda de uns anos atrás, eu estaria me sentindo rejeitada, eu estaria me sentindo muito mal, ou eu teria mandado várias mensagens para esse cara, ou enfim, N outras situações que eu vejo como, eu já tive muito contato com mulheres, né? Quando eu atendi um estúdio de sobrancelha, nossa, ouvi muitas histórias. E muitas eram sobre, o cara que deu um ghosting, né? Que, tipo, parou de responder, e a mulher foi lá e ficava mandando mensagem, e ligava, isso e aquilo. Ou então, quando o cara voltava depois de alguns dias, ela tratava ele mal, ou ela esperava semanas até responder ele de novo, pra deixar ele... tipo assim, ele demorou 3 dias, eu vou demorar 3 dias, e daí eu respondo ele, ou eu vou responder fria. Então eu já fui essa mulher e como sua amiga eu quero te dar alguns conselhos a respeito disso que podem fazer com que você mude um pouco a sua perspectiva e de fato se permita viver e sentir tudo que você precisa nessa fase que você está solteira. Que é uma fase desafiadora sim, porque por exemplo você vai conhecer às vezes uma pessoa que não vai bater com você ou que você gostou e não vai dar certo e enfim. Mas onde eu quero chegar? Se fosse uns anos atrás eu teria agido diferente. E eu compreendo que eu só estou tranquila quanto a isso porque um dos pilares, que é um dos pilares mais importantes da autoestima, eu tenho desenvolvido dia após dia. Novamente, eu sempre falo que tem os seus dias nem tão bons, tem dias que eu não quero fazer nada, tem dias que eu só quero me largar e tá tudo bem, mas... esse pilar se chama autovalor, que é o primeiro pilar da autoestima, é o primeiro pilar que nós, mulheres, precisamos desenvolver para sermos mulheres saudáveis, pessoas saudáveis, para então cultivar relações saudáveis. E o autovalor, ele se baseia na percepção que você tem consigo mesma, naquilo que você tem como seus valores e como as suas habilidades. E é muito importante, esse aqui é o mais importante, porque ele tá totalmente ligado com a sua identidade, sobre o que você acredita sobre si mesma, mas não só o que você acredita, mas o que você cultiva sobre si mesma também. Porque como a gente viu já no primeiro e segundo vídeo, a autoestima, ela é o quê? Ela é a equação, ela é o resultado da equação entre quem você é e quem você deseja se tornar. Então, se você quer ser uma mulher de valor, se você quer ser uma mulher, não é uma mulher de valor, mas uma mulher de respeito, uma mulher que se respeita, uma mulher que sabe o seu lugar, uma mulher com uma identidade formada, você precisa andar coerente com essa mulher. Para isso, você precisa ter os seus valores muito bem estabelecidos dentro de você. Você precisa ter... a sua identidade firmada, estabelecida em quem você é, para que quando uma situação dessa aconteça, por exemplo, você não fique achando que aquilo é pessoal. Por exemplo, o cara não tá me respondendo mais. Isso não é pessoal comigo. Eu coloquei um limite. Estabeleci um limite aqui e... talvez ele tá analisando, ou talvez ele falou, não, isso aqui não é pra mim, e tá tudo certo, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso é sobre ele, porque talvez é um limite que pra ele não faz sentido, ou é algo que ele não tá buscando no momento, e tá tudo bem, não é sobre mim. E se fosse a Amanda de uns anos atrás, eu ficaria pensando, nossa, qual que é o problema comigo? O que eu tenho de errado? O que eu tô fazendo? Eu queria ir atrás, isso, aquilo. Mulher, não se submeta a esse tipo de coisa. A sua vida, ela não pode estar girando em volta disso. Não pode estar girando em volta de relacionamento, girando em busca de buscar um
um homem na sua vida, você tem que estar vivendo a sua vida. Você tem que estar amando a sua própria vida para que quando chegue uma pessoa, ela venha para somar. Porque se chegar uma pessoa na sua vida e você tiver pela metade, o mínimo que aquela pessoa vai te oferecer já vai ser o suficiente. E daí, quando essa pessoa vem e enche o teu potinho, você vai se sentir completa. Mas e daí? Você vai começar a se submeter a situações que não são de acordo com seus valores, que não são de acordo com seu caráter, que você sabe que não fazem bem pra você, porque você sabe que se aquela pessoa for embora, ela vai levar metade dela com você. Metade dela com ela. Metade dela com ela. Vai levar metade... Calma aí, deu tilt. Quando essa pessoa ir embora, ela vai levar metade de você com ela. É isso. Não sei se era isso que eu tinha falado antes. Então, assim... Misericórdia. Tá vendo? É o inimigo aí, tentando eu não passar a mensagem pra vocês, mas ele não vai conseguir. Tá, onde é que eu tava? Então você precisa cultivar uma vida na qual você ame viver e principalmente se tornar uma pessoa que você ame, que você admire, sabe? E você precisa aprender primeiro a se amar, ou seja, você não tem que amar o próximo primeiro, você precisa se amar. Porque quem não se ama, quem não se valoriza, não vai conseguir amar e valorizar outra pessoa. Se você não se ama, você não vai ser coerente aquilo que você vai entregar para outra pessoa. Porque uma pessoa que não se ama e tenta amar as outras, muitas vezes esse amor vem como uma manipulação, muitas vezes esse amor vem como uma dependência, muitas vezes esse amor vem como uma forma de auto-engano. Então, assim, é importante que você tenha esse amor por si, para que você transborde na vida do outro. É importante que você tenha uma vida interessante para você transbordar na vida do outro e assim o outro transbordar na sua vida também. Para que não haja uma dependência emocional, porque é justamente assim que nasce a dependência emocional. E eu sei que você não nasceu para ser uma mulher presa em um relacionamento ou com alguma pessoa que não é aquilo que Deus tem para você, porque Deus não quer que você seja uma mulher dependente de outra pessoa. Então, você aprender a desenvolver esse auto-valor é o primeiro passo para você começar a construir uma autoestima sólida, uma autoestima que não é construída sobre uma autoestima que não é construída sobre a areia, é construída sobre a rocha, sabe? Algo que o vento não vai levar. Independente da situação que você passar, você vai ter segurança que você não precisa levar as coisas pro lado pessoal, você reconhece o seu valor. E, gente, me dói tanto, sabe? Me dói demais ver mulheres que se submetem a tão pouco, que submetem a relações sem respeito, sem diálogo, sem amor, sem, sabe? Justamente por se sentirem dependentes emocionais de uma pessoa que não consegue enxergar elas como elas realmente são, sabe? Então você merece uma pessoa que te enxergue como você é, que te ame como você é e que te aceite como você é. Porque todo mundo tem os seus defeitos, mas a gente pode todos os dias trabalhar um pouquinho mais, colocar um tijolinho a mais naquilo que a gente constrói aqui dentro, no nosso valor, na nossa identidade, sabe? E agora eu quero te dar os passos, tá? Os passos pra você começar a desenvolver esse alto valor, pra você começar a construir esse pilar que é tão importante. E a primeira coisa é você ter clareza sobre os seus valores. E Amanda, como que eu vou ter clareza sobre os seus valores? Eu quero te dar um exercício prático que você vai fazer agora mesmo, tá? E qual é? Ou talvez você tenha que pausar o vídeo conforme eu vou falando, ou você faz no final, não sei, o que fica melhor pra você. Mas faça esse exercício, por favor. Que é o quê? Você vai pegar uma lista e você vai colocar nessa lista. Eu tenho essa lista, eu vou disponibilizar pra você, tá? Eu vou colocar no link aqui embaixo. Você vai colocar nessa lista tudo que é um valor pra você. Ah, Amanda, Deus é um valor pra mim, família, amigos, trabalho, conhecimento, estudos. Assim, ó, não tem limite pra essa lista. Você pode colocar tudo que vier na sua cabeça, tudo que pra você é um valor. E agora que vem a parte do exercício, que é o quê? Do lado, você vai colocar uma nota. Essa nota é a nota da importância que aquele valor tem pra você. Por exemplo, Amanda, coloquei aqui família, amigos, Deus. Digamos que tem 3. Você pode colocar bem mais, tá? Mas vamos colocar só 3 pra ser mais prático e didático aqui. Digamos que você colocou família, Deus e trabalho. Esses são os seus 3 valores. Você vai colocar uma nota. Qual deles é o mais importante pra você? Aquele que, assim, ó, mais te... Sabe, que você colocaria num patamar mais alto. Ah, Amanda, é Deus. Então você vai colocar do lado de Deus. Número 1. Ah, o segundo é família. Família, número 2, trabalho, número 3. Certo? Você enumerou por ordem do quão aquilo é valioso pra você, certo? Perfeito. Agora, do outro lado, você vai colocar uma outra nota. E essa nota, você vai precisar ser muito sincera com você mesma, porque você também não pode se enganar ou se auto-sabotar aqui, tá? Você vai precisar refletir, de verdade, na coerência de como você vive o seu dia hoje para com aquela nota. Por exemplo... Amanda, eu coloquei que Deus é número 1 aqui na minha vida. Então faz uma análise aí comigo. Quanto tempo do seu dia você se dedica
para ter um relacionamento com ele. Ou você faz uma oração ali, você acorda já agradecendo, você agradece nas suas refeições, você tira um momento pra, sabe, só pra agradecer, pra estar ali com ele, pra desenvolver esse relacionamento, você lê algo que possa te aproximar dele, você tenta conhecer ele. Porque se você colocou número 1, só que você não faz nada disso, então talvez essa nota não seja de fato 1. Você vai precisar ser sincera. Ah, Amanda, nossa, analisando a minha vida, o trabalho, ele vem primeiro. Eu tô sempre pensando em trabalho, eu tô direto só estudando sobre trabalho, eu só falo sobre trabalho. Então seja sincera, não tem problema, você precisa ser sincera nesse momento. E você vai colocar número 1. Perfeito. Número 1 no trabalho, certo? E você vai fazer isso com todos os outros valores que você colocou ali. Seja honesta consigo mesma. Então agora nós temos os seus valores, nós temos a nota naquilo, no quanto aquilo é importante pra você, mas nós temos também a nota de como você tem vivido esses valores no dia a dia. Você vai olhar todas as notas que estão incoerentes. Digamos que Deus eu coloquei que é importante pra mim como primeiro, mas eu tô vivendo como terceiro. Você vai analisar isso e você vai pensar, puxa, o que eu posso fazer hoje, a começar ainda hoje, que pode me aproximar pra mudar essa nota? Já que essa nota tava 3 e eu quero que ela chegue a 1, o que eu posso fazer pra essa nota, quem sabe, chegar num 2? O que eu posso fazer? O que eu posso incluir no meu dia? Talvez acordar 5 minutos mais cedo e fazer uma oração. Talvez acordar 5 minutos mais cedo e ler alguma coisa que vai me aproximar de Deus ou conhecer mais um pouquinho dele. Ou começar a agradecer e a orar toda vez que eu for fazer uma refeição. O que você pode incluir? Digamos que a família também tá incoerente pra você. O que você pode fazer pra fazer com que essa nota se torne de fato aquilo que é real pra você, é valorizado pra você? Ah, Amanda, eu acho que eu posso ligar pra minha mãe pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por dia. Ou eu posso marcar a cada 15 dias um almoço, ou eu moro longe, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo. O que você pode fazer? Coisas simples, coisas básicas, coisas acessíveis, que estão de fácil acesso pra você. Acordar 5 minutos mais cedo, tudo bem. Fazer uma ligação, tira 5 minutinhos pra falar com alguém. E por aí vai. O que você pode fazer pra tornar esse valor coerente com aquilo que você realmente é, com a sua essência? Porque, gente, sim, a gente tem a nossa essência aqui, só que a gente é bombardeado diariamente com distrações, com problemas, com inseguranças, com incertezas, dúvidas. Então é normal, sim, e você não é errada por causa disso se você colocou um valor de uma nota e essa nota tá totalmente diferente. Tá tudo bem. Mas é importante que a gente busque fazer com que esse nosso senso de alto valor, que é o que? Eu saber quais são os meus valores, elas se tornem coerentes pelo menos um pouquinho a cada dia. Você não precisa fazer coisas mirabolantes, mas você precisa passar a ser coerente com aquilo que você, com quem você é. E o segundo ponto no alto valor é os seus hobbies e as suas habilidades. E isso é muito importante, faz toda a diferença, porque isso faz com que a gente tenha uma visão da gente mesmo muito gostosa, sabe? Eu vim aqui pra Europa, vim pra cá sozinha e eu achei que seria impossível, mas tô aqui. Eu achei que seria impossível eu ficar mais tempo. E, gente, vou ficar. Então, assim, conforme a gente age de acordo com aquilo que a gente, sabe, almeja, conforme a gente não desiste, conforme a gente se propõe a fazer algo e realmente faz, isso vai fazendo na gente uma sensação tão gostosa, sabe, de alto valor mesmo, de assim, poxa, eu sou isso, eu sou essa pessoa. Então é importante a gente ter as nossas habilidades, os nossos hobbies, porque isso faz com que a vida seja também mais leve. No sentido de habilidade, eu tô falando de você se aperfeiçoar, você ler um livro, você se desenvolver, você ver vídeos como esse, por exemplo, que vão fazer com que você esteja buscando se desenvolver, e isso tudo é pra você, sabe? Pra que você se olhe, pra que você se valorize, pra que você não caia mais em papinho de pessoas que só querem te usar, pra que você não caia mais em papinhos de pessoas que vão fazer mal com você, pra que você não fique dependente emocional de uma outra pessoa, pra que você seja feliz sozinha, completa sozinha, sabe? Então se desenvolver, busque fazer cursos, busque, como a gente falou, né, do eu real e o eu ideal. Se o seu eu ideal é você, sei lá, eu quero falar inglês até final do ano, eu quero estar formada nisso em tantos anos, eu quero aprimorar a minha visão em relação a negócios, eu quero aprimorar a minha visão no financeiro, em vendas, seja o que for. Se você tem esse desejo, busque ir de forma coerente para com ele. Busque fazer um curso, gente, não precisa nem pagar nada. No YouTube hoje tem vários conteúdos incríveis, gratuitos, sabe? Pessoas incríveis que vão te dar um conteúdo valiosíssimo.
sabe? Então busque ser coerente com as suas habilidades também, desenvolver isso dentro de você, ser uma mulher, sabe, pra frente, uma mulher que tá pensando no seu futuro, uma mulher que tá se desenvolvendo. E isso não é pra, eu tô fazendo isso porque eu não preciso de macho nunca mais na vida. Não, você tá fazendo isso por você, pra que você tenha a sua vida antes de querer construir uma relação com alguém. Só assim você vai ter um relacionamento saudável, uma relação sólida, e tudo bem se daqui uns anos, Amanda, mas o meu sonho é ser dona de casa, eu não quero trabalhar. Tudo bem, mas assim, ó, você vai estar desenvolvendo, quando essa pessoa chegar, ela vai te dar segurança para que você possa viver isso. E se algum dia acontecer alguma coisa, você vai continuar tendo as suas habilidades, você vai continuar tendo o seu conhecimento para você recomeçar, para você viver a sua vida. Por isso que é importante. Então, essa parte das habilidades é muito importante que você faça por você, sabe? E a parte dos hobbies é para tornar a sua vida mais leve. É para que você seja uma mulher mais leve, sabe? Para que você possa ter coisas além de trabalho, além de estudos. Porque assim, eu amo estudar, é uma coisa que eu gosto muito, só que com temas que me interessam. Se for pra estudar sobre coisa que, tipo, não me interessa, eu vou dormir, não vou conseguir, não. Mas se for assuntos que me interessam, eu gosto. Então, de fato, isso pra mim, às vezes, é até um hobby, dependendo do assunto. Mas eu preciso ter outros hobbies pra minha mente, assim, ó, dar uma relaxada. E, pra mim, por exemplo, eu gosto de pintar, amo pintar. Cozinhar pra mim também é uma terapia, porque daí eu preparo todo, sabe? Às vezes eu pego um drinkzinho sem álcool, às vezes até um vinhozinho, preparo uns quitutezinhos, sabe? Um queijo, um chips, alguma coisinha assim. E faço aquele momento ali pra mim, boto uma musiquinha, isso pra mim é um hobby, eu amo fazer isso. Entre N outras coisas que você pode fazer também, sabe? Coisas que também você não precisa gastar horrores pra você fazer. Você pode desenhar, você pode pintar, você pode ouvir música, você pode sair pra caminhar, você pode fazer um exercício, você pode fazer tantas coisas. Mas é importante que você tenha pelo menos um hobby na sua vida, sabe? Pra que você se torne uma mulher mais leve. Porque se a gente só fica ali, ó, produzindo, a gente vai matando aos poucos essa energia feminina, tipo, de leveza, sabe? E é tão importante a gente manter isso na nossa vida pra que a gente não seja uma mulher, assim, dura, sabe? Que tá sempre estressada, e porque é tão fácil ser estressada no mundo de hoje, né? A gente vê tanta coisa, passa por tanta coisa. Mas quando você traz essa leveza pra sua vida, você começa a ter um tempo só pra você, você passa a se cuidar, você passa a se amar de verdade, aproveitar a sua própria companhia. Sabe? E novamente, você não precisa... Amanda, mas pra pintar eu tenho que comprar isso e aquilo. Tá bom, então, assim, vamos achar algo que seja mais viável pra você. Uma caminhada, uma ida até em algum lugar, um banhozinho premium, um banho mais demorado, ou cozinhar alguma coisinha, nem que seja um ovo frito, minha filha. Mas assim, ó, 5 minutos você cozinhando em um momento intencional de se fazer se desligar do mundo já vai ser o suficiente. Então, pra você desenvolver o seu alto valor, tudo isso que a gente comentou aqui nesse vídeo tá conectado. E se você começa a desenvolver isso na sua vida, você vai cada vez se tornando uma mulher que se admira, que se ama e que consegue transbordar amor a outras pessoas e que não se coloca em situações que não são aquelas que Deus tem pra você. Não se coloca em situações desagradáveis, situações que vão tirar o seu brilho. Você vai saber a hora de dizer não, você vai saber a hora de ir embora, você vai saber a hora de cortar. Isso é muito importante, sabe? E novamente, você vai fazer tudo isso com leveza. E não com aquele sentimento de, dando exemplo desse boyzinho, né? Se ele voltar a falar comigo, cara, eu não vou chegar e brigar com ele porque ele sumiu, ou vou tratar ele mal. Pelo contrário, eu não sei o que aconteceu. Talvez ele não, sei lá, não tá passando por um momento legal, talvez aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Eu não vou levar pro pessoal e já tirar conclusões precipitadas. Eu vou ver até onde vai. E também, ele demorou 2, 3 dias pra falar comigo, eu vou demorar 2, 3 dias. Não. Se eu tiver disponível na hora, eu respondo. Se não, tranquilo, eu respondo no momento que der. Mas eu não vou ficar, eu vou ficar 24 horas, 3 dias só porque ele fez isso comigo. Você entende que aqui você não você não vai estar sendo guiada pela sua maturidade, pela sua sabedoria. Você vai estar sendo guiada pela dor da rejeição. Ou então você vai estar sendo guiada pelo medo. Aí o que o medo faz? O medo faz com que a gente se retraia. Ao invés de ele me deixar, eu vou deixar ele primeiro. Sabe? E não é essa leveza, não é isso que você precisa na sua vida. Você não precisa ser maldosa com as outras pessoas, você não precisa tentar achar defeito na outra pessoa só porque ela deixou você. Não, você só precisa ser coerente. Sabe? Eu coloquei meu limite ali, não foi ok pra ele, tá tudo bem, é sobre ele, não é sobre mim. E isso com muita leveza. Se em algum momento ele voltar e a gente conversar, ele me explicar, eu vou ver o quê? As atitudes dele. Eu não vou ver o que ele me fala. Porque quando uma mulher, ela tá firmada nos seus próprios valores, firmada em quem ela não precisa provar nada. Então, se você viu esse vídeo até o final, aplique isso na sua vida. Porque
Me dói tanto, assim, o coração de ver mulheres que estão cada dia mais se colocando em situações ruins, cada dia mais tentando se sentir superiores, mas assim, com o coração todo quebrado, sabe? E eu também já fui essa mulher, então acho que é por isso que é mais sensível ainda pra mim. Então, se eu puder, se esse vídeo tiver te ajudado, eu vou ficar muito feliz em saber. E se você tiver qualquer dúvida, se você quiser se aprimorar nesse tema, se você... Enfim, qual comentário você quiser, deixa aqui pra mim. Porque isso vai ser muito valioso. E vai ser um prazer poder me aprofundar ainda mais nesses assuntos. Porque eu tenho certeza que se Deus me fez passar por tantas situações que fizeram com que eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, é pra poder ajudar outras mulheres que também estão passando por coisas que eu passei um tempo atrás. E isso é muito especial pra mim. E é maravilhoso poder compartilhar isso e saber que tá sendo valioso pra vocês também. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link desse exercício que eu falei. E também vou deixar algumas opções de hobbies pra você. Tudo gratuito, tá? É só você clicar no link que você vai ter acesso. Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei, mas eu vou descobrir assim que eu desligar. É esse vídeo. E se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha com uma amiga, com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Nós, como mulheres, a gente precisa se unir e ajudar umas às outras. E tem muitas mulheres que ainda não tiveram acesso a esse conhecimento ou estão vivendo uma situação que precisam de uma palavra como essa. Então, seja você a pessoa que vai influenciar positivamente outra mulher. E no próximo episódio, nós iremos falar sobre o segundo pilar da autoestima, que também é essencial para sua vida. Mas eu tenho certeza que se você começar por esse aqui, ó, muita coisa vai mudar para você. Então, muito bom passar esse tempo com vocês e nos vemos no próximo vídeo.